Então fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver como é por dentro de uma caixa JBL original. A gente vai abordar diversos aspectos interessantes da construção dessa caixa. Vai ter um passo a passo detalhado e na medida que eu for fechando, vocês vão vendo também como é para fazer, para abrir ela e dar a devida manutenção. Então a gente vai fazer algumas abordagens bem interessantes. Então se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo de áudio relacionado a questões de eletrônica, já vai estar ficando logo esse like, se inscreve em nosso canal aí, clica nesse sininho para não perder nenhum de nossos vídeos aí. Seja muito bem-vindo você nessa família aqui do YouTube. Eu vou deixando de conversa, como vocês estão vendo, e como eu disse antes, a caixa já está aberta. Isso facilita em muitos aspectos aqui, para a gente abordar de uma forma bem interessante, até porque tem um certo trabalho para abrir essa caixa. Não deixa de ser trabalhosa, tem alguns pontos que tem que ser tomado muito cuidado, os quais eu vou estar passando aqui para vocês no decorrer do vídeo. De antemão, eu já deixo bem claro que ela veio para uma manutenção e eu preciso fazer alguns reparos que eu vou abordar mais na frente aí com vocês. Para você que vai adquirir a caixa, eu vou passar algumas características interessantes. Talvez vocês não tenham noção de quais são essas diferenças das originais para réplica. A primeira dela é a questão do peso e dos conectores, pessoal. A gente nota uma grande diferença da JBL original para a JBL da réplica. Já começa pela construção da própria bateria, já é um peso danado. Essa bateria aqui é uma bateria de lítio, que eu fiz alguns testes, mas na frente eu vou passar mais detalhado. Ela por si só ela já pesa bastante, os alto-falantes já pesam muito, toda essa construção dela também pesa, o próprio circuito eletrônico também pesa. Então todo esse conjunto faz com que tenha essa grande diferença que você vai identificar rapidamente ao você pegar. Você vai ver que ela é muito mais pesada. A segunda é a questão dos conectores. Se vocês notarem aqui nessa placa, que eu já havia falado, abordado em outro vídeo aí, essa é a placa que recebe todo o sinal, por exemplo, o sinal externo. Esse sinal é relacionado à alimentação, à troca de dados, à troca de informações. Essa é a saída P2 aqui. Também a gente tem essa outra USB aqui miniatura. Então no caso da réplica não tem essas conexões USB, e no caso dessa original não tem conexão SD, que é a conexão para cartão de memória. A gente já nota essa diferença, além do peso, a questão das conexões. Esse eu acho que já é uma questão que já vai diferenciar bastante para você saber identificar se a sua é original ou não, porque muitas das coisas dá para copiar. O software, por exemplo, o áudio de ligar da caixinha da réplica é idêntico o da JBL original, mas a gente vai abordar mais a fundo aqui outras questões que fazem essa caixa ter toda essa qualidade. A bateria dessa caixa, ela tem uma grande capacidade de armazenamento. A gente nota que é uma bateria que ela tem esse aspecto justamente para encaixar nesse gabinete aqui. Vejam só, pessoal, ela encaixa perfeitamente aqui, e esse fio é passado lá para a parte interior da caixa, aonde é conectado nessa placa principal através desse conector aqui. Então a bateria por si só, ela é só essa parte. Eu vou pegar um multímetro para a gente dar uma analisada quantos volts tem nessa bateria, fixando a ponteira do nosso teste aqui, a preta nos pretos e a vermelha eu vou colocar aqui nos vermelhos. A gente nota que a gente tem 7,6 volts. Desse preto para esse preto tem uma ligação, ele é o mesmo fio, e esse vermelho, esses dois vermelhos aqui é o mesmo fio também. Então eles fazem isso para passar mais corrente. Mas essas baterias aqui são células, acredito, de 3 volts, alguma coisa, 3,7, e elas devem estar ligadas em série. Dessa forma, a gente consegue alcançar os 7 volts ali. Falando da bateria, a gente já começa a abordar também a questão do carregador, que a gente nota a grande diferença do carregador da caixa Extreme original. Ela, por ter uma bateria bem mais robusta, evidentemente que precisa de um carregador bem mais forte.
é uma fonte que se assemelha muito às mais diversas fontes de notebook que a gente conhece ainda do mercado, que são a maioria delas também de 19 volts. Se for o caso dessa fonte ter dado problema, você pode substituir sem problema algum por qualquer uma dessas de notebook que tenha os mesmos 19 volts aqui. Você pode se deparar com alguma fonte que tenha esse número aqui maior. Os 3A pode ser, por exemplo, 4,5. Nesse caso, você não tem problema algum. Você não deve fazer uma reposição se esse número tiver acima de 19. Por exemplo, 20, 22, 21, 24. A gente encontra casos assim de alguns carregadores desses que tem essa voltagem um pouco mais elevada, e qualquer diferença na tensão, que é esse V aqui, que é a voltagem, isso vai fazer com que dê defeito lá. Agora, a corrente não necessariamente é causador nenhum de problema algum. Então, se esse número for eventualmente maior, não vai ter problema algum. Você pode substituir tranquilamente. Esses são os primeiros pontos. Agora a gente vai abordar dois pontos interessantes, que é a questão dos alto-falantes dessa caixa, galera. Galera, os alto-falantes, assim como os produtos da JBL, são de altíssima qualidade. E a gente sempre se surpreende por ser um produto compacto e trazer tanta qualidade. Apesar do seu tamanho, eles usam tecnologias de alto-falante grande. A gente nota todo um sistema de refrigeração aqui nas suas laterais, um ímã aqui de contrafluxo. Esse ímã aqui serve para cancelamento magnético, para você se aproximar de algum aparelho que seja sensível a campo magnético. Tem gente que pensa que ele soma com esse ímã aqui, não é o caso desse. Essa aplicação desse ímã é para fazer esse bloqueio desse fluxo magnético e para outros aparelhos que você vai colocar essa caixinha próximo. Então, dessa forma, existem alguns outros modelos de alto-falante antigo, alguns até um pouco atuais, que existe uma camada de ferro aqui, que seria uma espécie de um copo que faz essa blindagem no lugar desse ímã. Então, nesse caso desse ímã, é para essa finalidade. Mas mesmo levando em consideração que só é esse ímã para o alto-falante, a gente tem um alto-falante bem robusto, levando em consideração o seu tamanho. Vejam lá, pessoal, que a gente tem como notar até o enrolamento da bobina. Um alto-falante que a gente nota bem sensível. A gente nota que é um alto-falante muito bem construído mesmo, com o padrão JBL. E outra característica bem interessante relacionada aos alto-falantes dessas caixas são os alto-falantes para alta frequência. Galera, esses alto-falantes dão uma diferença enorme. Esses alto-falantes, além de trazer essa frequência alta, eles são colocados em um amplificador separadamente do amplificador para as frequências baixas. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma maior definição, porque esse alto-falante aqui vai trabalhar com a frequência que ele precisa para trabalhar. Ele não vai alcançar uma alta frequência tão alta como esse aqui, e evidentemente esse aqui não alcança uma frequência tão baixa quanto esse aqui. Então o conjunto deles dois dá essa mescla onde traz toda essa qualidade para a caixinha. Evidentemente que uma construção de uma réplica, eles não se atentam esteticamente. Você olha, você não vê alto-falante, o que a gente vê são esses camaradas aqui nas laterais. Então muita gente pensa que o alto-falante é até esse camarada aqui, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Então os alto-falantes, eles só colocam dois, eles fazem um jeito de ficar quanto mais barato melhor. Nesse caso da JBL é colocado o que é preciso para que se tenha a melhor qualidade possível. Eu vou falar um pouco aqui sobre esse camarada, que ele tem a sua funcionalidade na caixa. Esse camarada, pessoal, é chamado como um radiador passivo. Ele tem uma certa função, ele funciona como se fosse um duto, reforçando um pouco essas frequências mais baixas. Então, evidentemente, pessoal, que o alto-falante da caixa não é esse camarada aqui. O alto-falante fica interno, não fica à mostra. Esse camarada apenas dá essa impressão porque ele é bem flexível. A função dele é exatamente essa. Eles são vendidos em tamanhos variados para você aplicar nos mais diversos locais. Você pode aplicar num mini sisteminha e colocar eles ali para dar um reforço nos graves, para enfeitar mais o som. Então pode ser aplicado, você
desde que tenha um projetinho legal ali, dá para eles funcionarem e dar uma espécie de duto. E o interessante que eu acho é que no caso dele, o duto dá para entrar algum inseto, algum bichinho pequeno, e esse camarada aqui, além de trabalhar como duto, ele também veda. Então é bem interessante a aplicação desse camaradinha, mas realmente confunde muita gente. Outro ponto bem interessante para você que vai desmontar a caixa e está escutando todo esse vídeo aqui, é a questão da vedação, pessoal. Toda essa caixa, ela vem com essas borrachinhas para vocês estarem colocando devidamente assim que forem montar novamente. E é importante vocês prestarem atenção no local de cada uma delas, a forma que elas são colocadas, porque essas borrachas, elas são de suma importância para que não entre tanto água e não passe som. Qualquer abertura faz com que tenha um certo barulho ali, que a depender da abertura incomoda bastante. Em alguns casos, como isso aqui é uma caixa selada, o alto-falante vai se mover de uma forma inadequada. Então é importante você vedar totalmente sua caixinha. Já vem essas borrachinhas para estar fazendo todo esse sistema de vedação. A gente nota que por trás do alto-falante também tem a borrachinha aqui. A gente vê facilmente que é uma borracha idêntica à dali. É como se fosse uma junta de um motor para não vazar o óleo. Nesse caso aqui é para não vazar ar e não entrar água. Digamos, de certa forma, não é qualquer umidade que vai dar defeito nessa caixinha. No caso dessa, por exemplo, o defeito tá nessa placa aqui. Eu notei algumas questões aqui que, por exemplo, vocês notam que tá meio que enferrujado. Já a gente vai abordar aqui e entender quais são as prováveis causas disso aqui, como talvez até evitar. A gente sabe que eletrônicos com água não dá muito certo, não combina muito bem. Já a gente também aborda esse tema aí mais para frente. Aqui a gente tem agora, pessoal, a placa principal do amplificador. Aqui abaixo desse alumínio, para muitos que estão aí no vídeo já sabem que é o amplificador de potência. Aqui embaixo ficam nossos circuitos integrados de amplificação de áudio. Eu não vou tirar aqui porque o problema não é com eles e tem toda essa borracha de vedação e para não folgar os parafusos, então não é interessante a gente estar fazendo tirar essa cola. Aqui só se for um caso, por exemplo, de que seja a manutenção seja nesses camaradas aqui. A gente nota aqui, como eu tinha dito antes, o conector da bateria. Tem mais outros conectores aqui, que evidentemente são das caixinhas. E o painel aqui dos conectores de alimentação USB e troca de informações externas. Esse camarada aqui, pessoal, nada mais é que uma antena. Então a gente vê que é uma placa, realmente uma placa bem robusta mesmo. Então tá aí o motivo de todo esse preço da JBL. Mas realmente eles trazem toda uma construção. Então muitas das vezes a gente não entende, mas isso aqui são muitas pessoas para desenvolver esse tipo de aparelho. São muitos engenheiros, não é só uma pessoa. Então cada setor aqui é pensado para realizar aquela função, o mínimo consumo de energia possível. Aqui é um projeto bem pensado, muito bem elaborado, muito bem acabado mesmo. Então agora a gente vai tentar montar. Aqui a gente tem a tampa do fundo com esse camarada aqui que é o suporte que encaixa ela. Então uma coisa de cada vez. Se vocês forem desmontar, por exemplo, vocês às vezes podem estar assistindo esse vídeo aí só por curiosidade, mas se vocês se depararem com uma para desmontar e precisar tirar essa placa, ela é meio chata, cara, de tirar. Eu senti uma dificuldade muito grande por conta dessa vedação que ela tem aqui nessa lateral, que nesse caso aqui ela tá servindo para não balançar a placa, que não tá servindo de vedação, e sim como, digamos, como um cálcio. Então esse cálcio tava me dificultando muito a remoção dessa placa, que ela tem alguns parafusos aqui, mas de certa forma não era um empecilho para tirar ela, e sim a cola realmente me deu muito trabalho mesmo. Então pessoal, ela encaixa dessa forma aqui, ela vai descendo nesses trilhos que vocês notam aqui nessas laterais. Vejam só, tem um trilho aqui e tem outro trilho aqui. Ela desce dessa forma, e na medida que ela vai descendo, você tem que estar conectando dois cabos flats que a gente tem aqui, que são cabos flats sensíveis, que esses caras aqui tem que ser tomado muito cuidado na hora de conectar eles. Ao alcançar um certo tamanho dentro da caixa, você vai conectando os outros cabinhos.
A gente tem aqui o cabo dos alto-falantes, que eu vou tentar colocar aqui para fora, para facilitar o encaixe da placa. Toda essa espuminha aqui é para não estar tendo tanto atrito nos fios, mas ela não interfere em nada, pessoal. Ela não tem nenhuma blindagem, nada não especial. É só para não estar tendo muito atrito mesmo dos fios na placa. Então vamos tentar separar aqui os cabinhos flats. A gente tem um cabinho aqui, vejam só. Vamos colocar um pouco aqui para cima. E a gente tem o outro cabinho aqui, pessoal. Dois cabinhos bem pequenos, né? Vejam só. Então esses camaradas tem que tomar cuidado mesmo com eles. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocando. E como eu disse, quando ele chegar a entrar um certo ponto, eu coloco os cabos flat. Vamos lá colocar no trilho. Olha. Chegou numa certa distância aqui, que vocês conseguem observar que dá facilmente também para eu conectar o cabo flat até aqui pelo alto-falante. Se vocês tiverem dificuldade, dá para conectar aqui por fora, mas dá também, se você tiver um pouco de habilidade, dá para conectar pelo alto-falante. Eu vou tentar conectar aqui pelo lado de fora mesmo. Veja lá, pessoal, os dois colocados. A gente vai continuar colocando o restante da placa. E aqui vocês notam que esse conector pequeno, ele tem que já ir colocando na medida que a placa entra, porque senão não tem como vocês colocarem mais ele. E agora vai descendo o restante da placa. Coloco o outro conector aqui pela parte de fora. E a gente tem um outro conector bem pequeno aqui, que é o conector desse microfone que fica aqui na frente. Então já já a gente conecta ele. Vamos dar uma analisada aqui, ver se tem algum empecilho para que ela venha descendo corretamente no trilho. A gente nota que tá tranquilo, dá para ir tranquilamente. Vamos empurrando a plaquinha, empurrando. Pronto, aqui chegou no limite dela, pessoal. É aqui que ela tem que ficar. A gente tem o acesso agora aqui desse conector grande de um lado. Do outro lado é o conector do falante. Que agora vocês observem, pessoal, que realmente vai totalmente separado cada falante. Vejam lá, a gente tem 4 fios para um lado, 4 fios para o outro lado. Então é bem interessante que aí vocês notam que realmente tem os 4 amplificadores. Aqui tem 2 saídas para um lado, duas saídas para o outro lado. Então não é um som, por exemplo, 4.0, não é isso. Aqui é um som estéreo, mas que tem grave com uma faixa de voz também, obviamente que saindo no falante. Mas a gente tem um cara fazendo um serviço de um super tweet. Dessa forma, dá toda aquela fidelidade falada no início do vídeo. Então vamos lá conectar dos alto-falantes. Então aqui a gente tem 2 pequenos conectores. É interessantíssimo vocês fazerem todas essas conexões ausente da bateria, porque obviamente a bateria carregada e conectada, vocês podem ter problemas sérios na hora de estar fazendo essa conexão aí, porque se conectar alguma coisa errado, vai estar com energia alimentando o circuito e por sua vez vai dar problema. Essa antena, pessoal, ela fica, quando vocês tirarem ela fica colada com dupla face. Vocês podem estar removendo ela não é difícil de sair. Ela fica presa aqui, vocês vão ver aí na original de vocês. É a antena do Bluetooth, então quanto mais ficar na parte superior da caixa, melhor o sinal vai ficar. Então, como era aqui o original dela, eu tô deixando onde era original. Aqui a gente tem o conector do microfone, como havia falado um pouco antes. Vou colocar, por sua vez, vou colocar ele colocado, nosso conector. A gente vê que sobrou apenas esses camaradas aqui e aquele outro conector lá na placa, que é o devido conector da nossa bateria. Lembram que eu tinha falado a respeito dessa oxidação que tá tendo aqui na caixa, né? Eu tenho um produtinho para colocar, mas eu preciso de um certo tempo para secar. O produto é esse camarada aqui, pessoal. Quando você tem problemas, por exemplo, quer fazer alguma limpeza no circuito impresso, tá com alguma sujeira ruim de sair, você pode fazer a aplicação dele, evidentemente com cuidado, para não escorrer para as outras placas aqui. E nem também, por sua vez, está umedecendo essa parte plástica. Nesse caso aqui, você faz a aplicação apenas nesse camarada aqui, deixa algum tempo, ou se você tiver o auxílio de um secador,
você vai evidentemente coloca lá o seu secador, faz deixa durante alguns 5 minutinhos ali secando. Você tem que secar bem para estar fazendo ligando novamente. Então, pessoal, colocando aqui, eu tô colocando aqui de uma forma, eu poderia muito bem também ter tirado essa placa, mas eu vou colocar aqui mesmo com o devido cuidado. Coloquei um recipiente aqui para não correr lá para a mesa e vou aplicar diretamente aqui, apenas para me dar um pouco de noção aqui e tirar essa sujeira em volta desse componente aqui, para a gente ver se rompeu alguma trilha ou coisa parecida. Então a gente nota que tem uma certa oxidação forte, que nesse caso aqui é ocasionado pela umidade que entra através desse camarada aqui. Você evitando deixar ele aberto, você vai com certeza evitar que entre água. E vejam só que aqui também está oxidado um pouco dentro da USB. Então aqui é uma prova também que a umidade vem por esse setor aqui. Evidentemente, como eu disse antes, água com eletrônicos não dá muito certo. Então vou lá estar aplicando. Pode ficar sem medo com esse produto aqui. Vocês não acendam nada de chama perto dele, que ele é altamente inflamável. Se você não tiver muita prática com isso, eu aconselho chamar uma pessoa para estar lhe orientando. Vamos lá, vou aplicar aqui, viu? A gente nota que vai rapidamente saindo toda aquela crosta, né? Pode aplicar bem nos conectores, principalmente nessa posição, porque qualquer sujeira que tiver aqui vai fazer com que vá limpando mesmo e vai escorrendo todo para fora da placa. Conector USB pequeno aqui, os grandes que tá com aquela oxidação. A placa a gente nota que já limpou muito bem. O ferrugem conduz eletricidade. Então, se o ferrugem impregnar num determinado setor e ele fazer aquela, digamos que aquela teia de ferrugem ali ao redor, ele vai emanando também a eletricidade junto. Então, dessa forma, pode proporcionar um curto naquele determinado setor e alguns circuitos sensíveis, com certeza vai interromper o funcionamento bem fácil. Até chegar ao ponto, por exemplo, se não for um circuito sensível a isso, ele vai romper a trilha, por exemplo, né, que o ferrugem vai corroendo a linha de cobre. Na realidade, o cobre não enferruja, quem enferruja é a perna do componente e, por sua vez, vai alastrando na sua região ali. Então, pessoal, aparentemente ele limpou bem aqui. Eu vou deixar por alguns instantes secar aí. Já já eu volto com um vídeo aí. Vejam que tirou toda aquela sujeira. Apenas tem um pontinho aqui que é alguma coisa que está grudada nesse resistor. Aparentemente o resistor não está defeituoso, ele não carbonizou. Eu vou estar deixando secar aqui por alguns instantes. Então, pessoal, depois de secar um pouquinho aqui, dando mais uma analisada, a gente nota que aparentemente não danificou os componentes aqui que estava com aquela oxidação em volta. Então eu vou estar colocando aqui e na medida que eu for ligando a caixa, se tiver algum problema eu retorno. Mas para que o vídeo não fique comprido demais, se o problema de vocês forem coisa parecida, a dica é usar esse camarada aí, o limpa-contato. Ou então, se for algum problema, questão técnica, vocês já estão acompanhando aí como desmontar e cada setor, mais ou menos o panorama de como fazer tô dando alguma luz aí de certa forma, né? Então eu tenho aqui os parafusos aqui. Aqui são 3 parafusos que segura esse camarada. Eu vou colocar eles, colocando o nosso último parafuso aqui. Pessoal, agora vejam a diferença, né, pessoal? Enquanto a outra réplica usa um conector desse para carregar, a gente tem essa daqui com uma fonte bem parruda dessa, como a gente falou antes, um conector bem parrudo, né, para passar toda essa corrente e carregar assim nossas baterias. Falando de bateria, nossa danada tá aqui, né? A gente vai colocar ela já já, mas antes eu vou colocar as laterais ali. Vejam só que aqui a gente tem um espaço devidamente para ela,
Eu não vou colocar ela agora porque senão ela vai ficar solta. Então a gente vai colocar primeiramente nossas laterais. Para colocar essas laterais, pessoal, vocês também notem que a caixa tem que ficar na posição que ela fica e o nome ficar para cima, né? Então tem que estar de olho nisso aí. Vejam a posição certinha dela e colocando a buchinha, né? Vejam só, essa daqui é desse lado aqui. Então agora a gente já vai colocar nossa vedação. Ela tem aqui o local total certinho de encaixar. Vou encaixar aqui. Então, colocado nossa borrachinha, vejam só que ela encaixa perfeitamente, dá um trabalho danado, mas a gente tem que colocar, não pode esquecer desses camaradas por conta da vedação. Então a gente viu que ela encaixa perfeitamente dessa forma aqui. Então a gente vai lá, coloca, ela tá perfeitamente vedada aqui. Então a gente vai fixar, por sua vez, nossos camaradas. É interessante, pessoal, vocês estarem separando os parafusos. Eu fiz dessa forma aí, mas de certa forma dificulta um pouco. Então tá aqui, tá colocado o nosso camarada. Eu vou colocar só depois os outros parafusos aqui, porque como eu disse antes, eu posso precisar qualquer coisa de tirar esse camarada aqui mais uma vez para fazer a reposição. Então aqui a gente vai colocar nosso outro, mais uma vez colocando nossa borrachinha. Então colocado nossa borrachinha desse outro camarada, vamos lá colocar ele por sua vez. Da mesma forma, vocês lembram de visualizar como ele fica na posição da caixinha em uso. E vocês colocam lá o nosso camarada. Então vejam que ele encaixa perfeitamente aqui. Mais uma vez colocando nossos parafusos. Colocando aqui outro parafuso para sustentação. Vejam só, pessoal, que aqui a gente tem agora nossa caixinha. Digamos que ela já ganhou as características delas assim física, né? Então a gente tem aqui nossos radiadores passivo. Nossos alto-falantes eu deixei por último, obviamente, porque tem que conectar a bateria. Então aqui dessa forma, eu vou conectar primeiramente um alto-falante. A gente pode conectar um alto-falante, depois conecta a bateria e coloca o outro alto-falante. Primeiro tem que colocar a bateria até colocar o último alto-falante ali. Agora tem outro camarada aqui interessante, é ele que tampa a bateria. Antes eu tenho que falar um pouco sobre ele. Ele é parafusado aqui, que é os LEDs da indicação da carga da bateria. Então ele fica dessa forma. A gente tem que colocar, parafusar primeiramente esse camaradinha aqui, e aí vem com ele e coloca aqui dessa forma. Por sua vez a gente vem com essa capinha. A capa já é encaixada e tem apenas 3 parafusos aqui pela parte de dentro, bem similar à caixa JBL réplica. Então vamos lá por parte mais uma vez. Vamos colocar nosso falante aqui, como havia falado antes. Esses conectores vocês podem ficar tranquilo que eles só encaixam da maneira correta, eles não encaixam errado. Tem um pequeno e um grande. Deixando um pouquinho afastado aqui para não topar no ímã. Vamos lá colocar ele. Bateria. Vamos lá com muito cuidado, né? Colocar o conector passando aqui. Vejam só como ela é acoplada. Pessoal, é interessante, essa bateria ela é feita específica para aqui. Se por um exemplo você tiver com a bateria com defeito, você pode até adaptar, pessoal, uma da bateria aqui, mas a dificuldade vai ser de encontrar uma bateria para caber nesse alojamento. Então realmente é uma bateria bem específica, né? Ela foge, por exemplo, até das que a gente conhece de notebook, desses aparelhos mais comuns. Então ela não é similar a ele. Pode até parecer na voltagem, mas no aspecto físico, que vai fazer com que dificulte a colocação. Aí você pode pensar em colocar baterias aqui dentro. Vejam que o ímã é muito grande do falante. Então também vocês vão ter problema a respeito desse camarada aí. Por sua vez, vamos energizar a nossa plaquinha com a energia da bateria. O conector ele só encaixa também em uma única posição. Encaixado nosso conector da nossa bateria aqui. Então colocando ela mais uma vez aqui devidamente no seu lugar. Vamos deixar a caixinha na posição e vamos colocar esse outro alto-falante aqui. Para a gente fazer um teste e ver se ela está ligando e se está reconhecendo o carregador. Vou colocar apenas 2 só para a gente fazer o teste e a gente já a gente dá continuidade. Vamos primeiramente ver se a caixa pelo menos está ligando aqui, né? A gente já vê que fez um barulho aqui dela, característico dela. A gente não tem nenhum áudio, mas a gente nota que está ligando aqui e tá as lâmpadas
carga de bateria estão funcionando. Eu mais uma vez eu vou desligá-la para dar continuidade nessa parte de fechar, para mostrar a vocês aí como tirar essa carapaça, como tirar o fundo e esse outro camarada aqui. Agora ficou mais fácil a partir desse ponto. Vejam só. Aqui, pessoal, vocês vão se deparar com essa cola bem pegajosa, que é também uma vedação para que não saia ar dessa saída onde está esse cabinho flat. Então esse camarada, ele é parafusado aqui, vejam só, nessa posição. Você vai colocar devidamente os parafusos que vem com ele, que são pequenos parafusinhos. Nosso camaradinha encaixou perfeitamente aqui nas conexões. É interessante você notar aqui o seguinte: nesse caso aqui tem 3 buracos aqui. Esse e esse são para parafusar isso. Então você não vai colocar parafuso agora nesses 3 aqui. Você pode colocar nesse, que são de fixação aqui. Eu vou fixar mais uma vez. Aí veja só que ela até ligou, né? O botão tá apertando lá embaixo, tá com a bateria. Eu vou colocar 4 parafusos aqui. Coloquei 4 parafusos aqui para tirar esse camarada aqui. Lembram, pessoal, que eu disse é um encaixe aqui, nada mais é que um encaixe aqui. Se você por um acaso quiser fazer uma reposição na bateria, você tem que tirar todo esse camarada aqui. Se você por um acaso quiser fazer só, vamos dizer, tirar um alto-falante, não há necessidade de você tirar esse camarada. Você vai tirar apenas só esse aqui, que por sua vez ele é colocado como se fosse uma roupinha. Lembram da réplica? É bem similar, pessoal. Eles copiam essas coisas aqui para ficar parecido. Eles copiam ao máximo. Vejam, eles não tem como copiar. Até tem, mas fica caro para eles. A questão do circuito elétrico. Vejam só, vou colocar aqui para fechar. Vejam só que eu fechei nossa caixinha aqui. Ela tá ligada, como vocês estão vendo aqui, tá assim essa outra parte, mas vocês viram que também é um encaixe. Eu, por sua vez, vou colocar aqui só para vocês verem o encaixe. Vejam lá, colocou perfeitamente. Então aqui a gente tem nossa caixa fechada. Outra coisa interessante também, a alça dela, esse suporte é muito bem acabado, né, pessoal? Muito bem construído, muito forte mesmo, bem robusto. Então tá aqui nossa caixinha para vocês abrirem a caixinha mais uma vez, só apenas com esse toque aqui. Ela tem 2 parafusos, dois lados desses. Um lado desse aqui, no caso, é parafusado, que é essa parte aqui. Vejam aqui que ela tem 2 parafusozinhos. Então ela começa a abrir pela parte de trás. É a parte que você tem que colocar a força, é pela parte de trás. Com auxílio de uma chave apenas, você vai conseguir tirar toda essa capinha externa. Então se tiver mais algum problema aqui, eu vou estar colocando ela em teste para ver se tem algum problema aqui. Acompanhe mais dicas aí, a gente tem muito vídeo relacionado a dicas de eletrônica. Eu sei que eu já disse, mas se você é novo por aqui, gosta de conteúdos assim relacionados ao mundo da eletrônica, gosta de dicas relacionadas à eletrônica, assista mais vídeos aí do nosso canal, tem muita dica boa. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. O canal, galera, não é nada sem vocês. Muito obrigado mesmo pela quantidade de inscritos que tem aí até agora. Se ficou alguma dúvida aqui, eu posso ajudar, coloca nos comentários aí, que essa troca de informação acaba tirando dúvida de outras pessoas. Isso é muito importante aqui para nossa progressão na plataforma. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de certa forma ter ajudado mesmo. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera!